Buenas tardes, muitas graças a todas e todos. É um grande prazer estar aqui e compartilhar com vocês algumas informações, alguns conhecimentos que temos obtido em Brasil para questões ligadas a encalado de suelo, uso de gesso e fertilização. O que vamos mostrar está também dentro do escopo do projeto Biocarbono e vamos aqui. Pode ser, Gabriel. Mas o pointer está operando bem. Pode deixar, tranquilo. Eu sou professor de solos, fertilidade de suelos, nutrição florestal, na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, Brasil. E nós vamos iniciar. Não se assustem com essas coisas. A água pura tem pH 7, pH 7, porque há um equilíbrio entre a composição das fontes de acidez e as fontes de alcalinidade. Então, se nós considerarmos a água pura, pH 7, nós podemos saber que esta água estará continuamente se dissociando no cátion H+, e no ânion OH-. Portanto, um solo com pH 5,5, e depois eu vou explicar para vocês porque eu setei este valor de pH, nós temos que a concentração de H+ é 10 elevado a menos o valor de pH. Então, nós vamos para este solo ter esta concentração em milimol por litro de H+, e um solo com pH 4, nós vamos ter 1 vezes 10 a menos 4. Então, vejam, uma diferença de 1,5 unidades de pH gera uma concentração ácida muitas vezes maior do que o solo com pH 5,5. Quer dizer, com pH 5,5, a concentração de ácido é 31 vezes menor do que a pH 4. Então, nos suelos, nós temos que pensar, averiguar sobre as principais fontes de acidez. São essencialmente 3 as principais fontes de acidez. Os minerais de argila do solo têm grupamentos ácidos. A ação de alguns agentes de meteorização e também a ação dos cultivos e a reação de alguns fertilizantes que nós utilizamos. Então, como se dá a ação, por exemplo, da meteorização e do cultivo? Vai havendo a eliminação progressiva das bases. As bases são cationes com reação alcalina, de aumento de pH. Então, essa eliminação progressiva vai acontecendo
pela lixiviação e por processos de erosão. E aí nós já temos uma noção sobre a importância do aporte hídrico, das chuvas, possibilitando maior lixiviação e mesmo em algumas situações com áreas com pendentes, maior nível de erosão. E quando essas bases vão reduzindo, vão decrescendo, diminuindo no solo, vai acontecendo um oposto, uma acumulação dos cátions de caráter ácido, como o alumínio e o hidrogênio. Então, nós podemos sumarizar dizendo que os cátions de caráter básico, aqueles que aumentam o pH do solo, decrescem, e os cátions de caráter ácido se elevam. Como se dá a acidificação do solo como resposta a alguns fertilizantes? Eu peguei aqui, eu tomei o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. Então, a amônia, quando em solo que tem oxigênio, um solo bem aerado, ela vai sofrer esse tipo de reação, e nós já temos aqui a produção de 4 íons de H+. Quanto maior o contenido de bases intercambiáveis em um complexo de intercâmbio do suelo, maior deverá ser o pH do solo. Este é um ponto importante que nós vamos utilizar como a base para a prática do encalado do suelo. Então, aqui nós temos um esquema de um mineral de arcila, em que ele tem cálcio está satisfazendo sítios de troca, e numa condição que propicie essa troca, os íons de hidrogênio vão para a argila e cálcio vem para a solução do solo, e nós temos a formação dos OH, né? Então, agregar bases ao solo normalmente aumenta o pH do solo. A reação que vai acontecer no solo vai depender do ânion que acompanha o cátion. Então, por exemplo, se nós adicionarmos ao solo carbonato e silicatos, carbonato de cálcio, lacalisa tradicional, silicato de cálcio, normalmente nós vamos ter uma reação alcalina, porque o cátion deriva de uma base forte e o ânion de um ácido fraco, no caso do carbonato e do silicato. Então, calisas e silicatos têm reação no solo de alcalina, elevam o pH do solo. Se nós adicionarmos sulfato ao solo, vamos pensar no gesso. Se nós adicionarmos cloreto de cálcio, se nós adicionarmos nitratos de cálcio, nós não devemos esperar câmbios de pH, nem para cima, nem para baixo. Então, os gessos, os cloretos e os nitratos normalmente não alteram o pH do solo.
Naturalmente, com a evolução dos solos, vai acontecendo uma acidificação progressiva dos solos. Isso se deve, então, só para marcar bem a ideia, à lixiviação das bases intercambiáveis, né, incluindo as perdas por erosão nos casos em que há erosão, a troca das bases trocáveis por íons de hidrogênio e alumínio, e as plantas absorvem, ao crescerem, absorvem cátions como cálcio, magnésio e potássio. Então, nós temos uma diminuição de cátions de caráter básico e um aumento de cátions de caráter ácido. E também, só para marcar bem a ideia, quando utilizamos fertilizantes com reação ácida, não é? E isso nas regiões tropicais úmidas, normalmente é mais intenso do que em outras regiões que não sejam úmidas, por causa da alta precipitação pluvial, né? Então, nós vamos ter sempre uma lixiviação de cátions básicos, aqueles que elevam o pH do solo. Uma planta, seja ela qual for, seja teca, seja eucalipto, seja pinus, seja... Me diga uma outra planta aí, Gleison, que não seja teca, nem pinus, nem eucalipto. Qualquer planta. Cultivada em Brasília? Cultivada acácia, poderíamos ter maíz, soja, toda e qualquer planta cresce e produz como consequência da operação, do funcionamento em níveis adequados e harmônicos entre si das duas grandes superfícies de aquisição de recursos. As raízes adquirindo, então, água e nutrientes minerais do suelo. Então, eu posso conceber as raízes como uma grande superfície de absorção de água e nutrientes minerais do suelo, e posso conceber as hojas, a parte aérea de los cultivos, como uma superfície que vai interceptar a radiação solar. Parte da radiação solar é fotossinteticamente ativa, ou seja, a radiação tem comprimentos de onda que permitem a uma planta fazer a fotossíntese. Então, aqui nós vamos ter a interceptação de luz solar e a captura de carbono da atmosfera. Este carbono da atmosfera, na forma, por exemplo, de dióxido de carbono, CO2, ele vai se difundir para dentro da folha, do mesófilo da folha, onde vão acontecer as reações de fotossíntese. Então, a energia solar e o carbono da atmosfera vão gerar energia química na forma dos açúcares, dos carboidratos. Esta é a base da vida na Terra como nós a conhecemos. A produção primária, base de uma cadeia trófica, de uma cadeia alimentar. Tudo depende aqui da fotossíntese. E para que haja boa fotossíntese, eu tenho que ter um funcionamento harmônico em níveis adequados das duas grandes superfícies. Então, o alumínio nos solos ácidos, ele interfere com a disponibilidade de outros nutrientes
ele é tóxico para a maioria das plantas de grande interesse econômico, principalmente para os cultivos de ciclo curto. E interfere com a absorção e utilização de cálcio e de fósforo. Produz um dos primeiros sinais morfológicos da toxicidade, da toxidez por alumínio, são raízes curtas e com maiores diâmetros, grossas. Ele também inibe o crescimento da raiz, inclusive em nível da síntese de DNA, de ADN, lá no início de tudo. E as raízes ficam escuras, marrom, denotando que não é uma raiz ativa, não é uma raiz saudável. As raízes laterais engrossadas passam a ter pequena formação de pelos radiculares. Isso tudo diminui muito, decresce, reduz, abaixa a capacidade da planta absorver a água e nutrientes minerais do solo. E predispõe a planta a infecções por patógenos, a exemplo de hongos, infecções fúngicas. Já falamos da inibição da divisão celular, que vai levar a uma diminuição na taxa de elongamento da raiz. E da inibição também da atividade enzimática, da respiração da raiz e da síntese de ADN. Então, aqui nós temos um dado clássico com raízes de algodão. A pH 5,1, observem que nós tínhamos apenas 4% de 100%, que seria o ideal, decresceu para 96% o crescimento das raízes. A pH 4,9, muito cerca de 5,1, 45%. O algodão é uma espécie vegetal muito sensível ao alumínio, muito sensível. Por isso é muito usada nos trabalhos. A referência era a situação de um solo a pH 6. A tolerância ao alumínio, porque há plantas que são mais tolerantes ao alumínio. É o caso do eucalipto, é o caso da acácia, é o caso do pinus, é o caso das gramíneas forrageiras, como braquiária, é o caso de arroz, né? Há várias plantas. Então, nós temos plantas sensíveis e plantas tolerantes. Quais os mecanismos que as plantas tolerantes ao alumínio normalmente desenvolvem? Ela pode não absorver o alumínio. Então, o alumínio não é absorvido. Como ela faz isso? A planta libera substâncias químicas, os exudatos radiculares, que normalmente são ânions de ácidos orgânicos, citrato, malato, oxalato, tem vários, que esses quelatam, formam complexos com o alumínio, evitando, então, a absorção do alumínio tóxico. Mas também as plantas podem absorver o alumínio, mas não translocam o alumínio da raiz para a parte aérea, para as folhas, por exemplo. Como que ela faz isso? Mantendo o alumínio que foi absorvido em
nos vacúolos das células. Os vacúolos das células vegetais são grandes órgãos de reserva e também contêm nutrientes que podem ser tóxicos para uma planta. É uma das formas que as plantas têm de fazer frente a níveis muito altos de alguns nutrientes em níveis tóxicos. Então, como espécies mais tolerantes ao alumínio, temos os eucaliptos, a braquiária, a caçava, a mandioca, nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o arroz. Como espécies mais sensíveis, geralmente as hortaliças, o algodão, o milho é bem mais sensível do que, por exemplo, um eucalipto, do que a cana, e nós temos fruteiras, frutíferas de modo geral. Aqui um exemplo muito interessante. Aqui nós temos sorgo, uma gramínea de ciclo fotossintético C4. Nós tínhamos duas variedades, 2 cultivares de sorgo. O cultivar A, quando colocado num solo em que todo o perfil de solo em profundidade foi encalado, uma encalagem simulando uma encalagem profunda, o cultivar A lançou raízes em todas as camadas de solo, porque não havia acidez, não havia alumínio. Neste segundo tratamento, o encalado foi feito apenas nesta região aqui, ó, até a metade do segundo anel. As raízes do cultivar A ficaram concentradas nesta região em que foi feito o encalado. Não conseguiram crescer nos solos, nas camadas de solo que estavam com alto alumínio. Já o cultivar B cresceu as raízes nas duas condições. Então, o cultivar B, comparativamente ao cultivar A, é mais tolerante ao alumínio. Então, nós temos esta variabilidade das plantas em relação a vários aspectos. Aqui um deles, a tolerância ao alumínio. Isso é muito importante do ponto de vista do melhoramento genético. Aqui nós temos um outro exemplo em que, neste eixo vertical, nós temos o solo em profundidade. E aqui nós temos 2 sítios de produção, o site 1 e o site 2. No site 1, vocês observem que o cálcio decresce bastante em profundidade e o alumínio aumenta. É o padrão dos solos ácidos. No site 2, nós temos que, em profundidade, tanto o alumínio quanto o cálcio vão decrescendo. Vejam as raízes no site 1, as raízes de uma planta sensível ao alumínio, né? Vejam que elas cresceram mais nas camadas em que nós tínhamos um pouco mais de cálcio e um pouco menos de alumínio. Quando aqui no site 2, observem que, como houve decréscimo do alumínio e do cálcio em profundidade, eu consegui crescer esse mesmo cultivar, as raízes cresceram a profundidades muito maiores do perfil do suelo. Então, se nós pensarmos no planeta Terra, nas áreas
nas áreas de terra firme, nas áreas continentais do planeta Terra, há essa distribuição de solos ácidos, né? Então, os solos ácidos são muito importantes em algumas regiões. O Brasil, por exemplo, tem grande parte do seu território dominada por solos ácidos. Quais são as condições comuns em solos ácidos? A fitotoxicidade por alumínio, mas não apenas por alumínio, podemos ter também por manganês. Por manganês. A deficiência de cálcio em cálcio e magnésio. Nós temos também um decréscimo, uma menor taxa de decomposição da matéria orgânica do solo. Nós vamos ter uma menor taxa de nitrificação, a passagem de nitrogênio na forma de amônio para nitrato, uma menor eficiência da fertilização com outros nutrientes, como nitrogênio, como fósforo, como potássio, né? E um baixo crescimento e produtividade das plantas. Então, nós podemos ter solos, se nós pensarmos amplamente, podemos ter solos ácidos, solos alcalinos, com alto pH, portanto, então, solos com baixo pH, solos alcalinos com alto pH ou solos neutros. Grande parte dos solos nos trópicos úmidos são ácidos, pobres em nutrientes minerais, com altos níveis de alumínio ou manganês, e aí nós temos o encalado del suelo como uma prática de grande eficiência para corrigir estas situações, diminuindo a acidez do solo, ou seja, elevando o pH do solo, diminuindo a toxicidade por alumínio e por manganês, e aumentando, então, além do pH, cálcio e magnésio, porque as calizas normalmente têm cálcio e podem ter magnésio, e aumentando, especialmente na região tropical, a CTC, capacidade de intercâmbio de cátions do solo tropical, ela tem uma fração que a gente chama carga variável. Então, quando você aumenta o pH do solo, você amplia a distância entre o pH e o ponto isoelétrico do solo, que nós chamamos de ponto de carga zero. Isso faz com que, na prática, haja um aumento do número de cargas negativas, que nós podemos manejar como sendo uma forma de podermos trabalhar com doses maiores de alguns elementos, como, por exemplo, potássio, né? Já que temos uma capacidade de intercâmbio de cátions maior. Então, o encalado do solo, ele é uma prática com alta relação entre, na verdade, benefício sobre custo, né? Então, o benefício é muito maior do que o custo, né? Inclusive para cultivos que são resistentes ou tolerantes ao alumínio em excesso e ao manganês, né? Por quê? Porque também, ao fazer a utilização de calizas, por exemplo, nós adicionamos cálcio e, com frequência, magnésio. Então, os cultivos como o eucalipto, altamente tolerante ao alumínio, mas necessita de cálcio e de magnésio. Então, eu
tenho no encalado do solo uma prática que atende mais de um objetivo, né? Aumenta o pH, neutraliza o alumínio, diminui a toxidez por manganês e fornece cálcio, e pode fornecer magnésio também. Aqui nós temos um outro ponto importante. Há um trabalho clássico da Embrapa no Brasil, já tem aí uns 30 para 40 anos, em que eles fizeram para os macronutrientes minerais, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, eles fizeram trabalhos e chegaram aos seguintes resultados: que quando o solo estava com pH de 6, 6,5 ou 7, nós temos aqui maiores eficiências na absorção dos nutrientes. Quando o pH do solo vai diminuindo para 5, 4,5, observem que as plantas são muito pouco eficientes para recuperar os nutrientes minerais do solo. Esse é um ponto importante, porque este índice de recuperação vai ser usado nos modelos que nós temos para recomendar adubação, né? Então, quanto menor for a assimilação do nutriente, e ela é menor nessas condições mais ácidas, isso é para culturas sensíveis à acidez, né? É o caso da soja, é o caso do milho, é o caso do algodão, de muitas culturas, né? Nós não podemos pensar em que vamos ter altas taxas de recuperação dos nutrientes. Se eu aplico 100 quilos, por exemplo, de potássio, a pH para uma cultura sensível à acidez, se o meu pH for entre 4,5 e 5, eu absorvo de 30% a 35% daquela dose que foi aplicada, é muito pouco. Se, por outro lado, para esse mesmo nutriente potássio, o meu pH fosse de 6, eu absorveria 90%. Então, vejam que a calagem tem um efeito indireto na economia da fertilização mineral. Então, aqui nós temos um dado já antigo, clássico, no Brasil, obtido com uma dose de 3 toneladas por hectare de uma caliza, usada no encalado do solo. Então, aqui foi cultivado milho, soja e algodão. Vejam que, no primeiro ano, o aumento de produção, em resposta a essa calagem, já pagou todo o investimento. No primeiro ano de cultivo, na primeira safra, após o encalado do solo, nós já pagamos o investimento com o encalado do solo. E isso no acumulado de 5 anos para milho, 3 anos para soja e 4 anos para o algodão, dá uma relação benefício sobre custo altamente favorável. No Brasil, no ano de 2022, as estimativas de consumo são de 52 milhões de toneladas de calizas, 4,1% a mais do que no ano de 2021. Porém, a demanda tecnicamente recomendada para os solos do Brasil é de 80 a 100 milhões de toneladas de calizas por ano. Então, vejam que o Brasil, não é? No grande país Brasil, nós ainda não aplicamos calcário no quantitativo de tudo que é usado para atender ao que seria a demanda tecnicamente recomendada. Bom, esses
corretivos da acidez, né? Primeiro ponto, eles têm que... O cátion, por exemplo, CaCO3, né? O cátion tem que ser derivado de base forte e o ânion de ácido fraco, ácido débil. Esta é a pré-condição química para que um produto tenha reação aplicado ao solo de elevação do pH do solo. Então, nós temos os mais usados são as calizas, os calcários. Nós podemos, então, ter aí, a gente fala assim, livremente, calcários tradicionais ou calcários comuns, como carbonato de cálcio e magnésio, que são de baixo custo, por uma simples razão. Nada mais são do que resultantes da mineração da natureza. No fundo é isso, nós temos aqui uma jazida de rocha calcária que foi prospectada, gerou então a pedra caliza, que vai sofrer agora somente um processo de diminuição, de decréscimo do tamanho de partículas. Ela vai ser moída, vai sofrer a moagem. Então, o custo envolvido é o custo de prospecção, de transporte e de moagem. O custo é baixo. Mas nós temos as calizas calcinadas, em que o carbonato de cálcio é feito reagir em condições de alta temperatura. Então, a gente faz um input energético. Então, eu vou ter o gasto de energia nesse passo. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter o desprendimento de CO2 do CaCO3 e vai sobrar o CaO, óxido de cálcio. As calizas calcinadas normalmente são comercializadas como óxidos de cálcio e magnésio. A mesma coisa acontece com o magnésio, em que nós vamos calcinar o carbonato de magnésio, chegando ao óxido de magnésio. Pero há uma reidratação e a calcinação não é completa. Então, o que significa é que um calcário calcinado, ele tem óxidos de cálcio ou magnésio, hidróxidos e uma pequena quantidade, como a calcinação não é completa, de carbonato de cálcio e de magnésio. Os silicatos de cálcio têm uma certa popularidade no Brasil. Os silicatos de cálcio são, um exemplo simples, são as escórias básicas da siderurgia, dos aceros, né? Então, normalmente, esses produtos, como o cátion, cálcio ou magnésio, eles provêm de base forte e o silicato provém de ácido débil, eles são realmente corretivos de acidez, né? A legislação brasileira, ela prevê algumas condições para que os calcários possam ser comercializados. Eu não sei como é aqui, mas vejam, normalmente nós temos que saber sobre o contenido de bases de um corretivo da acidez, né? Então, esse conteúdo de bases é normalmente expresso por um índice chamado poder neutralizante. E a referência de 100% de poder neutralizante é o carbonato de cálcio tomado como padrão. Nós precisamos, imaginem agora, que nós tenhamos uma excelente qualidade química, um poder neutralizante 100%. Mas se o tamanho da partícula for muito grande, vai demorar muito e muito tempo, um tempo geológico,
para que aquele produto produza os efeitos aplicados no solo. Então, nós temos que ter uma certa granulometria que propicie uma certa reatividade relativamente rápida do material corretivo. Então, normalmente, nós temos uma determinação de eficiência relativa, em que nós passamos o produto por um conjunto de peneiras, de tamisas, e isso vai, mais recentemente, tem se usado mais o índice reatividade. É a mesma coisa. Então, e nós vamos, então, integrar a natureza química com a natureza física num índice que é o poder relativo de neutralização total, PRNT. É uma grande integração da qualidade química e da qualidade física de um corretivo. Mas também é importante olharmos a relação, atentarmos para a relação entre cálcio e magnésio do material corretivo. No Brasil, nós temos, por lei, por legislação, apenas 2 tipos de calcário quanto à relação cálcio-magnésio. Os calcíticos, em que o teor de magnésio expresso como óxido de magnésio é baixo, até 4%, e os dolomíticos acima disso, acima de 5%. Não era assim. Até 20 anos atrás, nós tínhamos 3 tipos, que era melhor: calcíticos, magnesianos e dolomíticos. A lei brasileira andou para trás nesse particular. Bom, aqui nós temos alguns valores de poder ou valor neutralizante, como queiram, de alguns corretivos. O carbonato de cálcio, 100%, o carbonato de magnésio, 119%, o hidróxido de cálcio, 135%, o hidróxido de magnésio, 172%, e vejam os óxidos de cálcio e magnésio, como são muito mais efetivos do que os carbonatos. Ou, se eles são mais efetivos, nós podemos trabalhar com doses menores, produzindo o mesmo efeito. E os silicatos, 86% para o silicato de cálcio e 100% para o silicato de magnésio. Mas também nós temos que ver a questão da granulometria. Então, nós temos aqui, de acordo com o tamiz da malha, nós vamos ter, na medida que o nosso calcário, todo ele, fique retido na peneira mais grosseira, significa que as partículas são muito grandes e ele não teria eficiência relativa ou reatividade. Na medida que nós vamos tendo calcários mais finos, nós vamos tendo um grande aumento na reatividade do material corretivo. Então, a lei brasileira prevê alguns valores mínimos, dependendo do tipo de material corretivo. As calisas têm que ter, no mínimo, 67% de poder neutralizante, e a soma de cálcio e magnésio expressos como óxido, tem que ser de 38% no mínimo. Vejam, por exemplo, as calisas calcinadas para uso agrícola, 80% de poder neutralizante e, no mínimo, 43% no somatório de CaO mais MgO. Bom, quando aplicamos o calcário ao solo, o que acontece do ponto de vista das reações químicas? Isso é importante, porque nós vamos mostrar para vocês, a seguir, que quando aplicamos o calcário
sobre a superfície do solo e não misturamos com o solo, nós temos uma baixa eficiência da calagem. Por outro lado, é o que se faz nos sistemas de agricultura de plantio direto e no sistema de cultivo mínimo na área florestal. Então, veja, vamos considerar o calcário padrão, carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio, para ele começar a solubilizar no solo, o solo tem que ter um certo grau, um certo teor de água, uma certa umidade, e tem que existir algum nível de atividade biológica no solo para produzir esse mínimo de CO2 que tem que existir. Se o solo só estiver úmido e não tiver nenhuma atividade biológica, o calcário não vai dissolver aplicado ao solo. Então, o primeiro passo da reação envolve água e atividade biológica do solo. Então, o que vai acontecer? O CaCO3 se dissocia no cátion cálcio, no ânion HCO3-, e nós temos um OH. Bom, acontece que vamos colocar isso agora interagindo com a fase sólida do solo, com as argilas do solo, por exemplo. Então, se aqui está sendo representado um solo ácido. Então, o que vai acontecer? Cálcio desloca H e desloca Al. Por que o cálcio consegue fazer isto? Por efeito de massa. Em igualdade de concentração, cálcio não desloca alumínio, cálcio não desloca H. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter um mínimo de dose um pouco mais alto do calcário, fornecedor do cálcio. Então, vejam, esse cálcio aqui está o HCO3, esse cálcio vai para o solo, desloca hidrogênio que se combina com HCO3, regenerando o H2CO3, e o alumínio veio para a solução do solo. Vamos imaginar aqui um solo com pH 4, em que o alumínio está todo ele nessa forma química, Al3+. Esse ácido carbônico, ele não vai ficar parado, ele vai se dissociar em CO2 e água. Pequena parte desse CO2 fica no solo, a grande parte vai para a atmosfera. Então, muitos falam, os calcários são emissores de CO2, porque analisam somente este passo e não olham o contexto geral. É verdade, neste passo, os calcários são emissores de CO2. Porém, os aumentos de fotossíntese e de produtividade proporcionados pelo encalado do solo, muito mais do que compensam esse efeito. Então, a resultante é um grande aumento positivo no balanço de carbono. Ou seja, a gente traz muito mais carbono para a planta e boa parte disso vai ficar no solo, principalmente o carbono das raízes. Bom, o fato é que, em paralelo a tudo isso, o pH do solo estava subindo, e agora, quando ele atinge 5,3, 5,4, 5,5, todo o alumínio do solo estará precipitado com OH. Compostos desprovidos de carga elétrica, as 3 cargas positivas do alumínio foram neutralizadas pelas 3 cargas negativas dos OH. Então, geramos o composto de carga zero. Todo composto desprovido de carga elétrica, ele precipita. Então,
a atividade do alumínio, a atividade iônica, vai a zero. Nós não acabamos com o alumínio do solo, nós apenas precipitamos o alumínio do solo. Então, por isso que a calagem, o encalado do solo, não é para todo sempre. Fazemos uma aplicação de caliza hoje, aquilo vai durar 1, 2, 3 anos, talvez, não mais do que isso. Então, nós vamos ter que reaplicar o calcário ao solo. Então, muitos agricultores erram neste ponto. Fazem a calagem e falam assim para mim: professor, há 20 anos atrás eu fiz calagem na minha área, nunca mais fiz. Está errado isto. Bom, aqui nós temos, no sul da Bahia, na empresa Veracel, uma grande empresa florestal, o professor Gleison mostrou um exemplo do eucalipto, em consórcio com a vegetação nativa, né? Aqui nós temos a prática deles para fazer um novo plantio de eucalipto, uma reforma, né? Então, vejam, havia aqui uma floresta de eucalipto, houve a colheita florestal, os resíduos, folhas, hojas, ramos, la corteza, todos ficam na área. Faz parte do modelo desta empresa deixar todo o resíduo da parte aérea na área. E aqui vocês estão vendo que eles fizeram a aplicação de calcário sobre este resíduo, para a próxima floresta de eucalipto a ser cultivada na mesma área. Vejam, este calcário, ele não se mistura rapidamente com o solo. E para complicar a situação, ele está depositado sobre o resíduo por algum tempo. Então, isto acontece também nos sistemas de agricultura, com culturas de ciclo curto, em plantio direto. Nós temos encontrado no Brasil uma baixa eficiência da calagem quando aplicada na superfície sem incorporação. E a razão está baseada nessas reações aqui. Vejam, para que aquele primeiro evento, aquela reação 1, ela se renove, eu não posso eu tenho que ter o solo se combinando com o cálcio. Quando eu não misturo o calcário com o solo, é como se eu depositasse cálcio ao solo. É como se o produto da reação aqui, o acúmulo de cálcio na solução do solo, na água do solo, é por equilíbrio químico. Quando o produto da reação se acumula, isso inibe o prosseguimento da reação de dissolução do material corretivo. Tá? Qual seria a outra alternativa? Eu ter uma planta com uma grande capacidade desde o início de absorver cálcio, para evitar o acúmulo desse produto da reação aqui, Só que quando eu aplico o calcário, muito na fase inicial, né, eu não tenho essa grande demanda de cálcio pela planta. Bom, como fazer então? Tem sido observado melhores resultados. Aqui nós temos um exemplo de um trabalho no Oxisol de Cerrado, Savanas do Brasil, na parte central do estado de Minas Gerais, em que eles fizeram a aplicação de caliza, 2,4 toneladas por hectare, com mais 1 tonelada de gesso. E praticamente dobraram, 96% de aumento na produção de madeira já aos 18 meses de idade, né? Comparando com a ausência de caliza, né? A ausência do encalado. E 24% superior quando foi aplicado só a caliza sem o gesso.
no ciclo todo. 7 anos. 7 anos. Uma vez em 7 anos. Este é o resultado do crescimento da planta aos 18 meses de idade. Ok? Bom, mas nesta combinação da caliza com gesso, esse gesso foi aplicado em faixas e não em área total. Em faixas. Então a caliza foi em área total, mas o gesso foi em faixa. Nós temos encontrado, inclusive, melhores resultados pela aplicação da caliza em tiras, em faixas. E o gesso também. Há razões para isto. As razões vão lá na cinética de absorção dos íons pelas plantas. Vejam, é bem conhecido na área de nutrição mineral de plantas que a velocidade de absorção de um nutriente pela raiz, ela aumenta conforme uma curva como esta, quando você tem um aumento na concentração do nutriente na solução do solo. Isso é bem conhecido. Então, daqui nós vamos derivar os famosos parâmetros cinéticos de absorção de um íon por uma planta. Então, o que acontece? Quando nós pegamos uma dose de calcário e concentramos elas em tiras, em faixas, nós damos este efeito de aumento de concentração de cálcio no solo daquela faixa. Bom, a quantidade de caliza necessária para neutralizar a acidez do solo depende do tipo de acidez do solo. Então, eu vou colocar para vocês aqui 3 tipos de acidez de um solo. Você pega uma amostra de solo, envia para o laboratório e lá vem o índice pH. Um solo com pH 4,8 necessita de apenas 523 gramas de carbonato de cálcio para que eu eleve o pH da solução do solo a 7. Mas isso vai elevar em 1 segundo depois ele já volta para o pH 4,8. Então, não podemos pensar somente no pH, porque 500 gramas de caliza resolveria, mas é fugaz, é efêmero, é um efeito instantâneo. Então, nós vamos pensar na acidez intercambiável. Vem a ser, geralmente, o alumínio trocável do solo, que aparece na análise de solo. Na verdade, o nome correto não é nem alumínio trocável, é acidez intercambiável ou trocável. Então, este solo, por exemplo, tinha 1,2 naquela unidade, centimol de carga por decímetro cúbico, de alumínio trocável. Em condições ideais, o calcário misturado plenamente no solo adequadamente úmido, eu precisaria de 1,2 toneladas por hectare de carbonato de cálcio para resolver o problema de acidez trocável desse solo. Gramas. Gramas, não quilogramas, gramas. Eu quero acentuar, enfatizar de que nós não podemos pensar só em corrigir o pH instantaneamente. A minha correção, ela tem que ter efeito ao longo do tempo. E para isso eu vou pegar a acidez intercambiável do solo. Aí nós saímos de 523 gramas para 1.200 quilos por hectare. Se quiséssemos elevar o pH deste solo para 7, em toda a massa de solo, esse solo que tinha 7,7 centimol de carga por decímetro cúbico,
em condições ideais, 7,7 toneladas por hectare de carbonato de cálcio. O que nós fazemos, muitas vezes, é atender a neutralizar essa acidez trocável. E muitas vezes avançar um pouquinho mais para conseguir um pouco mais de aumento na capacidade de intercâmbio de cátions do solo tropical. Então, a mensagem desse slide principal: a acidez ativa não define a necessidade de encalado. Diferentes solos respondem de modo distinto. Vejam, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 solos. São 5 solos de Brasil, né? Este regossolo, vejam que com pequenas doses de carbonato de cálcio, eu elevo fortemente o pH do solo. A pendente é muito acentuada. O solo com horizonte é um cambissolo, horizonte becâmbico. Vejam que eu preciso de grandes doses para elevar o pH do solo. Então, isso vai variar de acordo com cada solo. São as chamadas curvas de neutralização da acidez do solo. Mas como determinar a dose a ser usada como encalado, né? No encalado do solo? Então, eu não sei como é chamado aqui em Colômbia, mas em Brasil nós temos a necessidade de calagem. Aquela ali, ó, o NC, necessidade de encalado. Necessidade de encalado não é a dose do calcário, é um referencial para o cálculo da dose, né? A dose é o QC, quantidade do corretivo que vai ser aplicado. Por que a necessidade de calagem é apenas um referencial? Porque ela considera que a caliza vai ser aplicado a toda a área. Então, a superfície de solo calcareada, SC, 100%. Ela considera que a caliza vai ser misturada ao solo na camada de 0 a 20 centímetros de profundidade. E ela considera que o poder relativo de neutralização total da caliza seja 100%. Então, essas 3 condições, com frequência, não são atendidas, né? Bom, então vamos aos principais métodos, e aqui eu vou dar 2 dos 3 métodos mais usados no Brasil. Apenas a região sul do Brasil, mais ao sul, as províncias de Santa Catarina e Rio Grande do Sul utilizam outro método, dos que eu vou mostrar aqui. Então, nós temos o método da saturação por bases, né? Que é um método amplamente usado no Brasil. Foi proposto inicialmente pelo Instituto Agronômico de Campinas, em 1981, né? E é largamente usado no Brasil. O objetivo deste método, o objetivo declarado, explícito, é o encalado deve elevar a saturação por bases do solo para um valor apropriado para cada cultivo. Há um outro método que foi desenvolvido lá em Minas Gerais. São os 2 mais usados. É o método em que a calagem visa a neutralização da acidez trocável, alumínio trocável, e a fertilização com cálcio e magnésio. Então, vamos ao método da saturação por bases. É muito simples. Eu pego os resultados das análises de solo e lá nos resultados vem um índice V. O que vem é o VA,
é a saturação por bases do solo, no momento em que ele foi amostrado, a saturação atual. Eu vou elevar o V atual para um V esperado, adequado para cada cultivo, e levo em conta a capacidade de intercâmbio de cátions, total, a pH 7 do solo. Né? E para ajustar as unidades, eu divido por 100. Bom, a questão é, qual vai ser o pH do solo depois do calcário, mesmo se eu aplicasse um produto com PRNT 100 em área total e incorporasse ele ao solo da camada de 0 a 20 centímetros, uma condição ideal, né? Então, para isto, nós precisamos ter essas relações. Eu peguei a relação usada para solos de cerrado do Brasil, que está ali em amarelo. Eu peguei a equação informada na literatura e estimei por ali. E peguei para solos de vixada. Eu tenho um grande amigo que fez maestria comigo há uns 20 anos atrás, e ele é consultor de uma empresa aqui na região de Vixada, uma empresa de agricultura. E ele me passou os dados, e eu retrabalhei esses dados. Observem que a pendente é maior, a inclinação é maior para solos de cerrado do Brasil. Então, vejam, aqui no eixo horizontal, nós temos a saturação por bases, e no eixo vertical, o pH do solo medido em água, pH em água. Então, isso aqui diz para mim o seguinte, né, que uma mesma dose de calcário aplicada àqueles solos de vixada vai elevar menos o pH do solo do que acontece lá na parte central do Brasil. Tá? Isso é importante para a gente ter uma noção da consequência no pH da dose que nós aplicamos. Então, os valores sugeridos na literatura para a saturação por bases, que deve ser alcançada após o encalado, eles variam com a cultura. Então, eles estão variando. Para eucalipto, aqui de uns 45, né? E aqui nós temos pastos de leguminosas, pastos de gramíneas, nós temos árvores de frutas tropicais, nós temos cana-de-açúcar, café e assim por diante. Né? Está aqui, na última coluna, eu me equivoquei. Então está aqui, ó, 30 para eucalipto, 40 a 50 ou 40 a 60 para espécies forrageiras usadas em pastos, né? E por aí vai. Vamos a um exemplo. Vamos pegar essa amostra de solo, lá do nosso laboratório na Universidade de Viçosa. Então nós vamos pegar ali, ó, vamos pegar, calagem, encalado, eu vou considerar a primeira camada de solo. 0 a 20, 0 a 15 centímetros. Eu não considero a camada subsuperficial para o encalado, só depois para o gesso. Então, eu tenho que o solo tem 9,1% de saturação por bases. No momento em que eu amostrei o solo e enviei a amostra para o laboratório. Ou seja, antes da calagem, tem 9,1%. Eu quero imaginar, por exemplo, maíz, milho. Então, eu vou nesta tabela e vejo, para o milho, 50% de saturação por bases. É a referência recomendada lá em Brasil. Então, o que eu vou fazer? 50, que é onde eu quero chegar, menos 9,1, que é o que tem no solo, vezes a CTC do solo. Eu volto aqui na análise e vejo que a CTC desse solo, a pH 7, que alguns chamam de CTC total, não é correto, é 10,34 naquela unidade. Então,
eu multiplico, divido por 100 e acho 4,23 toneladas por hectare. É a minha necessidade de encalado. Ok, cheguei nesta dose. Bom, aí eu preciso enfrentar uma outra situação. Eu vou aplicar um calcário calcítico ou um calcário dolomítico. Um calcário que tem menos magnésio ou que tem um pouco mais de magnésio. Sempre há muito mais cálcio do que magnésio. Então, eu preciso conhecer a cultura, qual é o cultivo, qual é a resposta do cultivo a esta relação cálcio-magnésio, e preciso também conhecer quanto que eu tenho de magnésio no solo. Nesse exemplo aqui, ó, aí já não é por cálculo. Nesse exemplo aqui, eu tenho 0,24 de magnésio, é muito baixo. Eu aplicaria um calcário dolomítico, só por aí. Tá? É quase que absoluto. Se eu tivesse 0,5 de magnésio ou maior, eu olharia qual é a cultura. Bom, agora vamos sair da necessidade de encalado e chegar na quantidade de corretivo. Então, eu vou considerar apenas uma coisa, que o calcário que eu tenho para fazer a caliza que eu tenho, ele tem um poder relativo de neutralização total de 85% e não 100%. Então, eu simplesmente aplico as 3 premissas. Eu vou aplicar em área total. Então, não há por que considerar, porque ele presume, a referência que o calcário vai ser aplicado em área total, ele está sendo aplicado em área total, que vai ser incorporado na camada de superfície 0 até 20 de profundidade, é o caso. E que o PRNT seja 100. Olha, se o PRNT é menor do que 100, eu tenho que aplicar mais. Então, eu cheguei em cerca de 4,96, 5 toneladas por hectare de calcário. De 4,23, eu fui para 5, somente porque o meu corretivo não é tão eficiente assim. Quando eu vou usar o método alumínio, cálcio e magnésio, é um pouquinho diferente, tá? Então, a gente tem que levar em conta se o solo é um solo arenoso, se é um solo de textura média. Aqui tem as referências usadas no Brasil para fazer a classificação em argiloso, textura média, argiloso ou muito argiloso. E aqui tem o valor do Y que será usado. O que vocês estão vendo? O Y é maior na medida que há mais argila no solo. Mais argila no solo significa que o solo é mais tamponado. Significa que o aumento de pH para uma mesma dose de caliza aplicada será menor. Então, eu faço essa compensação pelo fator Y. Né? Então, eu não vou... E um ponto interessante, esse método considera qual é a proporção de alumínio em relação à CTC do solo, a CTC efetiva, e não a total, não a pH 7, que a cultura tolera. Tá? Então, o resto é que nós vamos também atender a necessidade de cálcio e magnésio. Aquele valor de X está sugerido aqui, ó. Nessa mesma tabela, nós temos a saturação por alumínio tolerada pelas culturas e o valor de X. Então, com esses 4, 5 slides, se nós tivermos aqui os resultados das análises de solo, vocês calculam calagem como qualquer pessoa no Brasil faria. Bom, vamos voltar ao conceito de necessidade de calagem, né, que leva a quantidade de corretivo a aplicar calculada teoricamente por essa forma.
que eu usei no nosso exemplo anterior. Bom, por que que isso é assim? Porque o paradigma, o grande modelo de pensamento tradicional, ele foi construído em sistemas de agricultura convencional, com aração e gradagem, com a labrança e rastra do solo. Então, que há revolvimento do solo. Então, nesta condição, as calizas promovem os efeitos somente na camada de solo em que ela foi adicionada e misturada. Isso é bem estabelecido. Aí, há mais ou menos 35 anos atrás, em Brasil, começaram a verificar que em sistemas em que não se faz a labrança, a gradagem do solo, começaram a verificar que havia um certo grau de aprofundamento do cálcio, dos efeitos da calagem para camadas mais baixas do perfil de solo. Então, todos esses sistemas de labrança zero, sem labrança, plantio direto. Então, ali vários trabalhos em diferentes tipos de solo, mostrando aqui a dose, aqui o tempo de aplicação, e aqui mostrando até que profundidade foram verificados aumentos no pH, alterações do alumínio intercambiável, do cálcio intercambiável, do magnésio, etc. Então, a visão que há hoje é que a gente precisa considerar um pouco isso. Então, o professor Chaide Lopes, que foi um da fertilidade do solo, pioneiros do cerrado brasileiro, o país Brasil deve muito a ele, né? Ele sugeriu, em 1999, esse tipo de procedimentos. Quando, antes de você pegar uma área e colocar em labrança zero, antes de implementar um sistema de plantio direto, você fazer a calagem convencional, como eu mostrei para vocês. Depois que você implementa o sistema de plantio direto, você, então, vai considerar alguma variação. Se você tem o hábito de amostrar a camada de 0 a 20, tem aqui as sugestões. Se você amostra sempre a camada de 0 a 10, você, então, tem aqui a sugestão do Lopes. E mais uma, que em sistemas com labrança zero, a calagem deve ser feita mediante pequenas doses anuais, ao invés de uma dose elevada a cada 3, 4 anos, em sistemas de labrança zero. Então, isso é bom para a gente pensar em relação, por exemplo, a como fazer no cultivo mínimo de árvores, de florestas. Aqui está um dos exemplos disso. Vocês estão vendo aqui, que quanto maior a dose de caliza que foi aplicada, vejam que o efeito residual foi muito maior. Vejam aqui, com 8 toneladas por hectare, ele teve um aumento desta faixa para esta faixa na saturação por bases ao longo de um tempo maior. Se você trabalha com 2 toneladas, vejam que já com 8 anos, já está tendendo a ser mais parecido com o que era sem calagem. Bom, então nós vamos agora ao uso de gesso. Então, qual é a função do gesso?
correção de camadas subsuperficiais, né? Isso foi concebido na época da agricultura convencional, com arado e grade. A base química é que o gesso é o sulfato de cálcio. O sulfato de cálcio reage lá no solo e libera o cátion cálcio, o ânion sulfato, o par iônico carga zero, composto com carga zero, aprofunda no perfil, né, e libera alguma água. Então, veja. Bom, então nós estávamos aqui. Eu explicava para vocês que o gesso é o sulfato de cálcio e que esse sulfato de cálcio ele vai ser usado para colocar cálcio em camadas mais profundas do solo. Além disso, ele é uma excelente fonte de enxofre. Não é? Bom, então, vamos colocar tudo aqui. Como é obtido o chamado gesso agrícola? Ele é obtido como subproduto na produção do ácido fosfórico. Então, ali nós temos uma rocha fosfatada, ali é tipo um fosfato natural de cálcio, uma apatita. Quando ela não é solúvel a não ser em ácido. Então, na indústria, você adiciona ácido sulfúrico, estequiometricamente, ou seja, mol de carga, equivalente químico a equivalente químico, para você ter uma acidificação integral. Então, você gera o ácido fosfórico, H3PO4, o sulfato de cálcio com 2 águas de hidratação, é o nosso gesso, né? Então, esse produto, gesso, ele tem de 14% a 17% de enxofre, ele tem de 17% a 20% de cálcio, né? E nós podemos utilizá-lo também como fonte de enxofre, como nutriente. Então, o gesso é um condicionador de subsuperfície do solo, colocando o cálcio mais profundo. Nós vamos ver que não é apenas colocar cálcio, mas também é uma excelente fonte de enxofre. As aplicações do gesso podem ser localizadas, que têm funcionado muito bem, ou mesmo quando você faz misturas, combinações de calizas com gesso. Bom, então, vejam, o que acontece? Nós precisamos ter critérios para saber em que situações se recomenda aplicar gesso para melhorar a subsuperfície do solo. Então, o que nós vamos ter que... nós vamos precisar conhecer os resultados das análises de solo de 20 a 40 centímetros, ou de 15 a 30. Então, observem, eu vou precisar ter resultados da camada subsuperficial. Bom, então o que usamos no Brasil como critérios? Quando o solo, na camada subsuperficial, 20 a 40, por exemplo, é a mais comum, ele tem abaixo, menor ou igual a 0,4 centimol de carga de cálcio por decímetro cúbico de solo. Quando ele tem acima de 0,5 centimol de carga por decímetro cúbico de alumínio trocável, de acidez trocável, e quando ele tem acima de 30% na chamada saturação de alumínio. Alumínio, o quociente entre alumínio
e a CTC efetiva. Quando essas condições são satisfeitas, nós temos indicação do uso de gesso. Então, o gesso, além de posicionar o cálcio mais profundo, ele vai como que neutralizar o alumínio no subsolo. Como? Como ele vai fazer isso se ele não eleva o pH do solo? É indireto o efeito. É porque ele diminui a saturação por alumínio. Por colocar muito cálcio, o alumínio se torna menos ativo. E isso leva a uma distribuição melhor, né, das raízes das culturas no perfil de solo, né? Então, ele coloca cálcio mais profundo. Por colocar o cálcio mais profundo, mesmo sem elevar ou abaixar o pH, né, ele diminui a saturação por alumínio. A saturação por alumínio menor significa que a atividade química do alumínio também diminui. O seu efeito fitotóxico diminui. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Sem gesso, essa era a distribuição de raízes em profundidade. Vejam que as raízes ficavam concentradas na região em que você faz o encalado, normalmente, né? E com o gesso houve uma melhoria importante em profundidade. Isso pode fazer muita diferença lá no campo, né? Especialmente quando, no Brasil temos muito, nós temos os famosos veranicos, períodos secos interpostos numa estação chuvosa, que se espera chuvosa, mas tem 3, 4 semanas, 5 semanas sem chuva, num período de intenso crescimento vegetativo. Então, as culturas que têm raízes mais profundas sentem muito menos esses veranicos. Bom, para a gente entender isso, mais ou menos isso. Quando o sulfato de cálcio se dissociou em cálcio, sulfato e no pariônico, o sulfato aqui é o fertilizante de enxofre. Esse sulfato de cálcio era Ca2+, duas valências, duas cargas positivas, SO4 2-. Combinou, deu o pariônico, sulfato de cálcio, carga 0. Ele precipita, então ele aprofunda no perfil de solo, ele aprofunda, mas sempre há algum nível de reconstituição do cálcio e do sulfato. Então, ele vai redistribuindo e vai fazendo efeitos em profundidade. Então, primeiro, nós temos uma troca iônica entre o cálcio do gesso e o alumínio adsorvido na fração de argila sem que haja alteração de pH. Depois, nós temos a complexação de alumínio pelo sulfato. Então, na prática, nós reduzimos a toxidez de alumínio e colocamos cálcio mais profundo. É importante vocês saberem que cálcio não é um nutriente móvel no floema das plantas. O que significa é que quando a gente faz o encalado na camada de 0 a 20 ou 0 a 15 centímetros do solo, eu resolvo o problema de cálcio das raízes desta camada. Para que eu tenha raízes mais profundas, se não existir cálcio no solo, no Brasil, com frequência, há solos que nós não temos cálcio em profundidade, né? A planta não conseguiria lançar raízes lá, porque o cálcio absorvido pelas raízes da camada superior, ele não se retransloca dentro da planta pelo floema, então ele não se redistribui. Então, vejam, cálcio é diferente por causa dessa imobilidade
no floema. Todo nutriente mineral é móvel no fluxo ascendente, todo nutriente mineral, inclusive cálcio. Alguns nutrientes minerais são móveis na redistribuição através do floema: nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Esses são os muito móveis no floema. Então, quando a gente fala que cálcio não é móvel na planta, nós estamos focando especificamente para a mobilidade no floema. Então, aqui vocês têm um exemplo do que acontece sem gesso e com o gesso. Aqui o sulfato em profundidade. Vejam como aumentou o sulfato em profundidade. Quando eu coloquei o gesso, aumentou grandemente, até 80 centímetros de profundidade. E vejam como que eu aumentei o cálcio. Comparem esta curva com esta outra curva. Então, isso é bem conhecido e pode ser manejado. É fácil calcular a quantidade de gesso. Nós vamos precisar conhecer a necessidade de encalado, agora vejam, vamos com calma, da camada de 20 a 40. Olha só como a gente faz. Então, para isto, eu tenho que, primeiro, eu tenho que ter resultados da camada subsuperficial. Depois, eu preciso considerar também alguns limites de ordem prática, porque o gesso aplicado em doses muito altas, ele promove uma grande perda por percolação no perfil de solo de magnésio. Então, eu tenho que ter um pouco de cuidado. Então, vamos pegar uma análise lá da nossa universidade e vamos verificar se haveria necessidade de gesso e qual a dose. Então, primeiro nós vamos aqui. Eu coloquei para vocês que os critérios seriam... Vamos voltar aqui. O solo deveria ter, se ele tiver abaixo de 0, menor ou igual a 0,4 de alumínio, maior que 0 de cálcio, maior que 0,5 de alumínio, maior que 30 de saturação. Vamos naquela análise para ver como fica isso. Então, eu vou para a camada de 20 a 40. Aí eu vejo que o alumínio já passou de 0,5. Já começa aí. Eu vejo que o cálcio é menor que 0,4. E eu vejo que o M é maior que 30. Ele atende aos 3 critérios. Então, eu recomendo o gesso. Então, observem. É o que está aqui, ó. Em la capa subterrânea, cálcio é 0,32, é menor que 0,40, alumínio é 0,63, é maior que 0,50, e o M é 53, que é maior do que 30. Então, eu determino, é interessante recomendar gesso. Aí vamos para a dose. Então, vamos calcular a necessidade de encalado. Vejam, tem que abstrair um pouco. Da camada de 20 a 40. Então, é para milho, eu quero chegar em 50%. 50 menos 5,7, que é o V, é a saturação por base da camada de 20 a 40. Considero os outros dados, cheguei a 4,27 toneladas por hectare. O que eu faço a seguir? Aplico 25% daquele número. Então, 0,25 vezes 4,27 dá 1,07 toneladas de gesso por hectare. Né? Se eu tiver análise física, facilita. Se eu não tiver, eu, por exemplo, olho um solo como este, eu já vou direto na CTC a pH 7. Esse solo, para mim, tem um comportamento de solo argiloso,
Porque para Brasil, esse T é tipicamente de um solo argiloso. Então, mas aí eu concordo, isso é algo da minha experiência, né? Então, aqui, ó, eu poderia chegar, solo argiloso começa em 35. Eu poderia chegar em 1,2. Eu cheguei a 1,07. Pronto, estaria ok. Aplicaria isso daí. Então, eu aplicaria aquela quantidade de calcário que nós chegamos antes, né, mais 1,07 de gesso. Bom, e isto, na minha opinião, cobre esta parte de encalado.